Essa árvore controla sua glicemia e protege seus rins. Parece exagero, parece promessa fácil, parece coisa que você já ouviu antes e se decepcionou. Mas eu te peço uma coisa agora. Não decide nada antes de ouvir até o final, porque o que você vai descobrir hoje não vem de achismo, não vem de tradição popular solta, não vem de opinião. Vem de pesquisa científica, vem de testes controlados, vem de dados que explicam exatamente o que acontece dentro do seu corpo quando essa planta entra em ação. E o mais chocante de tudo é que essa árvore está nas calçadas, nas praças, nas praias, espalhada pelo Brasil inteiro, sendo ignorada, varrida como lixo, enquanto poderia estar ajudando milhões de pessoas que lutam todos os dias contra a diabetes, contra o medo de perder os rins, contra o medo de perder a visão. O nome dela é chapéu de sol, também conhecida como sete copas, sete saias, castanheira da praia, e o nome científico é Terminalia catapa. E quando você entende o que ela faz de verdade, a pergunta que fica não é "isso funciona?", mas sim, por que ninguém nunca me contou isso antes? A diabetes não é só um número alto no exame. Ela é um processo silencioso de destruição. Primeiro vem a glicemia fora de controle. Depois vem a resistência insulínica. Depois vem os danos invisíveis. O rim começa a sofrer. O fígado começa a sofrer. Os vasos começam a se deteriorar. A visão começa a falhar. Até que um dia o diagnóstico chega pesado. Nefropatia diabética, retinopatia diabética, catarata diabética. E a maioria das pessoas é ensinada a aceitar isso como inevitável, como se fosse um caminho sem volta. Mas o que a ciência começou a mostrar é que isso não é verdade. E é aqui que o chapéu de sol entra. Pesquisas feitas em diferentes partes do mundo demonstraram que os extratos das folhas dessa árvore, especialmente quando preparados com água, conseguem reduzir a glicemia de forma significativa. Não estamos falando de um efeito pequeno. Em testes controlados, animais diabéticos que começaram com níveis altíssimos de açúcar no sangue tiveram reduções que chegaram a mais de 60%. Isso significa, na prática, trazer uma glicemia perigosamente alta de volta para níveis próximos da normalidade. Mas o detalhe que muda tudo é o seguinte: não foi só a glicemia que caiu. O que os pesquisadores observaram foi algo muito mais profundo. O pâncreas desses animais, que havia sido danificado de propósito para simular a diabetes, começou a mostrar sinais de regeneração. As células produtoras de insulina, que haviam sido destruídas, começaram a se recuperar. Isso muda completamente o jogo, porque não estamos falando apenas de empurrar o açúcar para baixo artificialmente. Estamos falando de restaurar a capacidade do corpo de se regular. E isso explica por que o efeito máximo não acontece no primeiro dia, nem na primeira semana, mas por volta de 15 dias de uso contínuo. Existe um processo acontecendo ali dentro, silencioso, gradual, mas consistente. Agora, se isso já não fosse impressionante o suficiente, o chapéu de sol vai além. Uma das maiores dificuldades de quem tem diabetes é a chamada hiperglicemia pós-prandial, aquela subida brusca de açúcar depois das refeições. Isso acontece porque enzimas digestivas quebram os carboidratos rapidamente e jogam glicose na corrente sanguínea. Pois bem, estudos mostraram que os extratos das folhas do chapéu de sol inibem duas dessas enzimas-chave, a alfa-amilase e a alfa-glicosidase. Traduzindo isso para a vida real, é como se a planta colocasse um freio na digestão dos carboidratos. O açúcar entra mais devagar, em menor quantidade, evitando aqueles picos perigosos que detonam o organismo ao longo do tempo. Em laboratório, a inibição dessas enzimas chegou a níveis comparáveis aos de medicamentos usados para esse fim, com uma diferença crucial, sem a carga pesada de efeitos colaterais. Isso significa que quando essa planta é usada de forma estratégica, antes ou próxima das refeições, ela ajuda a manter a glicemia estável ao longo do dia. Mas agora vem uma parte que muita gente ignora e que faz toda a diferença. Controlar a glicemia não adianta nada se os órgãos já estão sofrendo, e é exatamente aí que entra a proteção renal. A nefropatia diabética é uma das complicações mais temidas da diabetes, porque quando o rim começa a falhar, as opções ficam cada vez mais limitadas. O que os estudos mostraram
é que o chapéu de sol consegue normalizar marcadores importantes da função renal, como ureia e creatinina. Em animais diabéticos, esses indicadores sobem perigosamente, mostrando o sofrimento dos rins. Após o uso dos extratos da planta, esses valores retornaram para níveis próximos do normal. Isso não é um detalhe pequeno. Isso é proteção direta do rim. E mais, quando o chapéu de sol foi combinado com a semente de abacate, os resultados foram ainda mais fortes, mostrando um efeito sinérgico que protege rim e fígado ao mesmo tempo. Sim, porque o fígado também sofre na diabetes, e os marcadores hepáticos, que normalmente sobem em quadros diabéticos, também foram normalizados. Ou seja, estamos falando de uma planta que atua de forma sistêmica, não isolada. Agora, existe um inimigo silencioso que pouca gente entende direito, mas que está por trás da diabetes tipo 2, a resistência insulínica. É quando a insulina até existe, às vezes em excesso, mas não consegue fazer o açúcar entrar nas células. O resultado é glicose alta no sangue e um organismo sobrecarregado. Estudos com o chapéu de sol mostraram que ele melhora a sensibilidade das células à insulina. Isso significa que o corpo passa a precisar de menos insulina para fazer o mesmo trabalho. Nos testes, os animais tratados com o extrato da planta reduziram significativamente a produção exagerada de insulina, um sinal claro de que a resistência estava diminuindo. Em outras palavras, o metabolismo começou a funcionar melhor. O açúcar saiu do sangue e entrou onde deveria estar. E agora chegamos talvez à parte mais impactante de todas: a visão. A diabetes é uma das maiores causas de cegueira evitável no mundo. Retinopatia diabética e catarata diabética destroem a qualidade de vida de milhões de pessoas. E aqui entra um detalhe fundamental. Para os olhos, a parte mais importante do chapéu de sol não é a folha, é o fruto. A polpa do fruto, aquela parte carnosa que envolve a semente dura, foi testada em modelos de retinopatia diabética e catarata. O resultado foi impressionante. Animais que desenvolveram catarata por causa da diabetes tiveram o cristalino clareado após semanas de uso do extrato da fruta. Em termos técnicos, a catarata foi revertida a níveis considerados zero. Isso significa ausência de opacidade. Além disso, os mecanismos envolvidos incluíram ação antioxidante, anti-inflamatória e antiangiogênica, protegendo a retina contra os danos causados pelo excesso de açúcar. Isso não é promessa vazia. Isso é resultado observado, documentado, estudado. E quando você junta tudo isso, o quadro fica claro. Estamos falando de uma árvore de baixíssima toxicidade, amplamente distribuída, com folhas grandes, frutos comestíveis, usada há séculos em outras tradições medicinais, mas ignorada por aqui. Uma árvore que não age só mascarando sintomas, mas atuando nos mecanismos reais da doença, reduzindo glicemia, protegendo rins, equilibrando colesterol, melhorando resistência insulínica, protegendo o fígado e ajudando a preservar a visão. Claro, isso não significa irresponsabilidade. Gestantes, por exemplo, devem evitar o uso por falta de estudos específicos. Pessoas com glicemia muito baixa precisam de cautela. Conhecimento aplicado exige atenção. Mas o que não dá mais é tratar esse tipo de informação como se fosse irrelevante. Quantas pessoas hoje passam por baixo de um chapéu de sol sem saber que ali existe um recurso terapêutico poderoso? Quantas famílias convivem com diabetes dentro de casa sem saber que uma parte da resposta pode estar literalmente do outro lado da rua? O que muda tudo não é apenas a planta, é o conhecimento. Quando você entende como usar, por que usar, quando usar, o que esperar e o que observar, você sai da dependência cega e entra no controle consciente. E talvez a pergunta mais importante de todas seja essa: se uma árvore tão comum pode fazer tudo isso, o que mais a gente deixou de aprender? Porque no final das contas, o conhecimento bem aplicado não é só informação. Ele é liberdade.